Deus decidiu intervir na terra em virtude da oração do seu povo. Eu vou repetir. Deus decidiu intervir na terra em virtude da oração do seu povo. Nós estamos vivendo momentos bastante delicados no nosso país. Faltam 2 semanas para as eleições presidenciais no segundo turno e eu tenho visto pessoas com comportamentos distintos, na realidade comportamentos antagônicos. Por um lado, algumas pessoas têm apresentado uma passividade. Por outro lado, outras pessoas têm demonstrado angústia. Aqueles que têm demonstrado passividade dizem: vai ganhar quem Deus quer que ganhe. Isso é uma postura bastante cômoda, não é? Será que é isso mesmo? Por outro lado, tem pessoas que estão muito preocupadas, estão perdendo a paz em virtude do que pode acontecer se determinado candidato vencer as eleições. E o que a Bíblia diz acerca disso? É o que nós vamos tratar em instantes. Fique conosco. Bom, como eu disse, nós vamos abordar esses 2 tipos de comportamento. Começando pela passividade. A passividade é um resultado de uma pessoa que é acomodada. Ela vê todo o universo, todos os acontecimentos de forma passiva, como uma espécie de fatalismo. Essa é uma visão equivocada, é uma visão grega em que acredita-se que tudo já está determinado. Não importa o que o indivíduo venha fazer, tudo já está determinado. E aí essa é uma visão bastante cômoda, porque aí a pessoa diz: olha, vai vencer quem Deus quer que vença. Se Deus quiser que o candidato A vença, ele vai vencer. Se Deus quiser que o candidato B vença, ele vai vencer. E ponto. Isso é muito fácil, imagine só, porque pensando assim, eu não preciso fazer nada. Eu não preciso orar, não preciso jejuar, eu não preciso buscar a Deus. Não preciso fazer nada. Simplesmente eu toco a minha vida de qualquer maneira, sem me importar com absolutamente nada. Mas eu pergunto, o que a Bíblia diz acerca disso? Nós não podemos viver, principalmente com relação às coisas de Deus, às coisas espirituais, em base no achismo. Nós precisamos testar, nós precisamos arguir esses pensamentos. Agora, vamos fazer um exercício aqui de uma breve análise. Bom, se Deus ele cumpre a sua vontade de forma absoluta, independente do homem na Terra, então tudo que acontece na Terra é porque é a vontade de Deus. Então vamos lá. Então será que era da vontade de Deus que Adão pecasse? E por meio do pecado de Adão, a morte entrasse no mundo? Será? Será que era da vontade de Deus que, por exemplo, que o povo de Israel fosse escravizado por séculos no Egito? Será? Será que era da vontade de Deus que o povo de Israel fosse dividido em reino do norte e reino do sul? Será? Será então que seria da vontade de Deus que, por exemplo, os assírios subjugassem o reino do norte e os babilônios subjugassem o reino do sul? Será então que era da vontade de Deus que o seu povo sofresse? Hein? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, mediante esses breves testes, essas breves análises, a gente pode perceber que essa é uma postura equivocada. Equivocada. Então, o que a Bíblia diz acerca disso? Irmãos, nós temos que entender que no mundo existem leis. Deus estabeleceu leis no mundo físico e no mundo espiritual. Deus estabeleceu leis no mundo físico e no mundo espiritual. Não importa se eu conheço as leis. Não importa se eu desconheço leis naturais do mundo físico. Elas serão cumpridas na minha vida. Não importa se eu desconheço as leis no mundo espiritual. Não importa se eu desconheço os princípios de Deus para o mundo espiritual. Eles serão aplicados na minha vida com o meu conhecimento ou com o meu desconhecimento.
Vamos lá. Para exemplificar o que eu estou afirmando. Aqui, ó. Tem um ovo aqui, certo? Eu estou segurando o meu ovo com a minha mão. Ok. Se porventura eu soltar esse ovo, o que vai acontecer? Ele vai ficar flutuando? Ele vai subir? Ou ele vai cair? Logicamente, você sabe que ele vai cair. Então aqui nós podemos ver uma aplicação de uma lei chamada lei da força gravitacional. Eu estou falando de uma forma bem simplificada, bem simplista, ok? O que basicamente essa lei diz? Os corpos atraem-se mutuamente. Que comparação que estou fazendo? Estou fazendo a comparação entre esse ovo e o planeta Terra. O ovo atrai o planeta Terra. O planeta Terra atrai esse ovo. Ambos estão se atraindo. Só que o planeta Terra, ele tem uma massa infinitamente superior à massa desse ovo. Em virtude disso, o ovo vai em direção à Terra e não a Terra em direção ao ovo. Lei da força gravitacional. Eu sabia que o ovo cai, mas não sabia por quê. Pois é, não importa se eu sei ou se eu não sei. Isso vai acontecer sempre. Pode ser com ovo, pode ser com uma caneta, pode ser com o que for. Sempre acontecerá o mesmo resultado. Todos os corpos serão atraídos para o centro da Terra. Ok? Observando também uma segunda lei. Se eu soltar esse mesmo ovo, ele vai cair. Nós já vimos isso. Se ele bater no chão, ele vai se espatifar. Daí nós podemos ver a aplicação da terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. O que essa lei diz? De forma bastante simplificada. Ela é mais complexa, mas de forma bastante simplificada. Ela diz o seguinte: toda ação equivale a uma reação de mesma direção e sentido oposto. Vamos lá. Qual é a ação? O ovo caindo, certo? O ovo caindo. Então, segundo a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, o ovo vai cair e vai agredir o chão. O chão, por sua vez, vai agredir o ovo. Um de cima para baixo e o outro de baixo para cima. O que acontece? Como a estrutura do ovo é muito mais frágil do que a do chão, ele vai se espatifar. Ok? Ah, mas eu não sabia que era assim, que tinha essa terceira lei de Newton. Ok, você não sabe. Mas não importa se você sabe ou se você não sabe. Isso vai acontecer sempre. Então, meus irmãos, no mundo espiritual, Deus estabeleceu princípios. E nós precisamos entender que princípios são esses para aplicarmos em nossas vidas. Senão nós vamos entrar em contradição com a palavra. E pela nossa ignorância nós vamos viver as transgressões da palavra. Por ignorância ou por consciência. Ok? Ou dolosamente ou culposamente. Não importa. Nós acabaremos transgredindo a palavra de Deus. Então, eu preciso entender qual o posicionamento que eu preciso ter com relação à oração. Qual o posicionamento que eu devo ter, então, com relação a tudo isso que está acontecendo no Brasil? E não só nesse momento, tá? Que é um momento bastante delicado, bastante sensível. O que nós vamos falar aqui vale para toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Ok? Irmãos, Deus, em sua infinita soberania e sabedoria, Ele resolveu agir em colaboração com o homem. Como assim? Agir em colaboração? Deus decidiu atuar na terra em resposta à oração do seu povo. E não independentemente do seu povo. Você está entendendo? E Deus age em resposta, não independentemente. Vamos ver alguns textos aqui para nós abordarmos isso mediante a palavra de Deus? Salmo 115. Tá? Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Ou seja, os céus são do Senhor,
A terra foi ele que criou, mas ele deu a terra aos homens para nós trabalharmos, para nós dominarmos. E a terra, tudo que acontece na terra, irmãos, é tua responsabilidade, é minha responsabilidade. Tudo que acontece na terra é nossa responsabilidade. Nós não podemos nos omitir com relação a isso. Por exemplo, quando Deus colocou Adão no Jardim do Éden, ele colocou Adão para que Adão lavrasse e guardasse o jardim. Adão não ficava simplesmente a colher uma fruta aqui e ia tirar um cochilo, colher outra fruta ali e ia tirar um cochilo. Não era assim que funcionava. Adão tinha a sua responsabilidade desde que ele foi colocado no Jardim do Éden para administrá-lo. Ok? Vamos ver outro texto aqui. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O texto diz assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Perceba o seguinte, aqui tem a partícula se. Se, ou seja, é uma condição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se, o meu povo precisa se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, ok? Precisamos orar. Então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus age em resposta à oração, não independentemente da oração. Deus quer sarar, Deus quer curar, Deus quer perdoar, mas existe a necessidade da oração. Ok? Vamos ver mais um texto aqui. Se o homem nada fizer, irmãos, o que pode acontecer? Né? Se todos nós formos passivos, se todos nós formos fatalistas, o que pode acontecer? Vamos lá. Leia comigo em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículos 30 e 31. Ezequiel, capítulo 22, versículos 30 e 31. O texto diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Nos versículos anteriores, a esse que eu li aqui, que é versículos 30 e 31, mas nos versículos anteriores, Deus elenca uma série de pecados cometidos pelo seu povo. Mas ele queria reverter esse seu julgamento contra Jerusalém. Ele queria fazer isso. Então ele fez independentemente? Não. O que Deus fez? Vamos lá, novamente, para o texto, passo a passo. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Aqui o texto fala sobre procurar. Deus procura homens e mulheres para interceder em favor de uma pessoa, de uma causa e, nesse momento, em favor de um país. Como temos dito, existe uma guerra espiritual. Essa não é apenas uma eleição, pura e simplesmente. Existe uma guerra espiritual acontecendo. E nós, irmãos, é a nossa responsabilidade, mediante os textos que nós já vimos aqui, é nossa responsabilidade. É por isso, irmãos, Deus tem vários atributos. Dentre eles, a onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Dentre eles também tem a onipotência. Deus tem todo o poder.
Mas não é porque ele sabe de todas as coisas, não é porque ele tem todo o poder que ele vai agir independentemente de nós nos posicionarmos em oração. Não. Ele decidiu, irmãos. Ele decidiu agir em resposta à oração. Ponto. Se eu não orar, eu vou agir com passividade. E eu vou sofrer as consequências da minha passividade. Aqui o texto fala assim: eu busquei um homem que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Deus, olha só, Deus não queria destruir a terra. Ele não queria lançar julgamento sobre Jerusalém, mas teve que lançar um julgamento sobre Jerusalém. Né? Ele não queria derramar a ira, a indignação dele sobre a cidade de Jerusalém. O que o texto fala aqui, do profeta Ezequiel, é sobre estar na brecha. Bom, existiam cidades moradas. Então, várias cidades tinham seu sistema de defesa. No sistema de defesa, dentre os itens do sistema de defesa, tinha os muros. Os muros serviam para impedir que um inimigo externo adentrasse na cidade e a atacasse. Só que existiam armas de cerco. Quando um exército queria invadir uma cidade murada, ou seja, que tinha essa proteção do muro, ele cercava a cidade, ele usava armas de cerco. Que armas de cerco são essas? São armas que buscavam, que atacavam os muros, que buscavam destruir os muros, ou ao menos abrir brechas nos muros para que o exército invasor adentrasse na cidade. Tinham catapultas, podia ser trabuco, armas que lançavam pedras, armas que lançavam elementos que pudessem causar um incêndio na cidade. Então, existiam trabucos, arietes, né, armas que atacavam os muros e derrubavam os muros. Então, quando um muro estava sendo atacado, o que acontecia naquele muro? Existia uma brecha. Então, o que tinha que acontecer? Tinha que ter soldados para reparar aquela brecha, para fechar aquela brecha, porque o inimigo adentraria por aquela brecha, e tinha que existir soldados também protegendo a cidade naquela brecha. Então, tinha que proteger para que o exército invasor não entrasse por ali, e tinha que também ser reparado o muro, ser tapado. Por isso que o texto usa essa alegoria aqui de tapar a brecha. Por isso que a gente fala assim, falando tal brecha, temos que entrar na brecha, é quando existe uma falha. E aí no mundo espiritual a gente vai levar isso para o lado assim, dos erros, das falhas, dos pecados, das transgressões. Existindo erros, existindo falhas, existindo transgressões, nós precisamos entrar na brecha. O que é isso? Nós precisamos entrar em oração, pedindo a Deus a reparação daquela brecha, o fechamento daquela brecha. Isso acontece por meio da oração, da confissão de pecados, do arrependimento e da mudança de postura. Ok? Então, era isso que Deus buscava fazer. E Deus não queria destruir. E Deus não queria lançar juízo sobre a cidade. Mas, como ninguém se posicionou, foi isso que aconteceu. Em Deuteronômio 30, a Bíblia diz: coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe a bênção, ainda dá uma pista, escolhe a bênção. Todos os dias nós temos diante de nós a possibilidade de escolher a bênção ou a maldição. Nessas eleições, especificamente, todos nós podemos escolher bênção ou maldição. São duas opções bastante distintas, elas estão muito claras diante de nós. Elas estão muito claras diante de nós. Bênção ou maldição. Ok? Então, se eu andar em oposição à palavra de Deus, eu vou escolher a maldição. Se eu escolher obedecer a palavra de Deus, eu vou escolher a bênção. Irmãos, uma coisa assim que, se nós o escolhermos, fizermos a escolha certa, que é a bênção, que é obedecer a palavra de Deus, irmãos, as bênçãos vão correr atrás de nós. Você vai falar assim, Senhor, minha bênção, Senhor, minha bênção, corra para ali. Não.
as bênçãos vão correr atrás de nós. Simplesmente em virtude do nosso posicionamento diante de Deus. Ok? Então, entendida essa questão da passividade, a passividade em si já é um pecado. E um pecado por ignorância. E é o que nós estamos buscando combater aqui nesse momento. Ok? Então vamos lá para a questão da angústia. A angústia é uma perda de paz em virtude de uma eventualidade que possa acontecer. Nesse caso que eu estou falando, é questão em virtude das eleições. O medo nos ajuda a nós ficarmos precavidos. O medo tem uma importância, mas quando o medo ele é em demasia, ele nos paralisa. Semana passada eu estava conversando com um rapaz, ele falou comigo: Emerson, eu estou com medo. Eu fiquei impressionado assim que ele foi muito sincero. Eu estou com medo. Eu não estou conseguindo dormir direito mais. Eu falei: o que está acontecendo? Eu estou com medo. Aí ele falou: se o determinado candidato vencer, o nosso país pode cair em desgraça. Eu falei: Emerson, nós estamos melhorando na economia. O desemprego está diminuindo. A inflação é menor em comparado com os grandes países no mundo. Tudo está apontando para um desenvolvimento que está para acontecer no país. Agora, se determinado candidato vencer, tudo vai buraco abaixo. Muita desgraça pode vir sobre o país. E eu estou muito preocupado com relação a isso. Aí eu expliquei a ele acerca do posicionamento em oração, da nossa participação, isso que nós falamos aqui. Por isso que eu achei importante falar para vocês acerca do posicionamento que nós precisamos ter, que não adianta, irmãos, olha só, se eu não estou em paz, eu preciso orar ao Senhor, pedir que o Senhor me dê a paz, mas eu preciso entender o porquê da inquietação da minha alma. Então vamos lá para o que a palavra diz acerca disso. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas. Ok? Com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então a Bíblia nos orienta a não estarmos inquietos por coisa alguma. Isso é fácil? Não estou dizendo que é fácil. A Bíblia nos orienta a fazer isso. Mas ela logo em seguida diz como isso pode acontecer na minha vida. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Ora, irmão. Está faltando tranquilidade? Ora ao Senhor. Está faltando paz? Ora ao Senhor. Pede que o Senhor transforme essa sua inquietação em fé. Se você está inquieto em virtude da gravidade do momento, da possibilidade do país cair em desgraça, se a maioria da população escolher a maldição, você precisa pegar aquilo ali. O interessante é que você está com senso de responsabilidade. Ok. Então você precisa transformar isso em ação, em combustível para você fazer a coisa certa, que é orar. Ore para que o Espírito Santo atue no seu coração, atue na sua mente, te dando paz. E é o que promete aqui o texto. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento. É uma paz inexplicável que vai acontecer. Ok? Para encerrar, eu gostaria de dizer para você o seguinte, irmãos. Nós precisamos experimentar a palavra de Deus. Experimentar a palavra de Deus. Quantas pessoas conhecem a palavra de Deus apenas de olhar, de ler, de imaginar, mas não experimentam? Eu gosto de usar um exemplo para ilustrar isso. Digamos que eu tenha um livro de receitas, com fotografias maravilhosas, de comidas estupendas. Aí eu olho aquela receita, eu olho assim, nossa, mas que comida deve ser maravilhosa. Meu Deus, que coisa maravilhosa, deve ser, o cheiro deve ser assim, o sabor deve ser assado. Mas eu estou apenas imaginando.
Tudo está na teoria, estou apenas vendo, mas estou imaginando. Eu não estou experimentando. Eu não estou conseguindo sentir o odor verdadeiro daquele alimento, o sabor daquele alimento, não. Está ficando tudo na teoria. Não é isso que deve acontecer conosco. Vamos ler em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Já vamos encerrar já. Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como eu estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor. E diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, aqui é um fato que aconteceu, está registrado em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, quando Jesus e os discípulos estavam num barco, e sobreveio uma tempestade, né, onde eles estavam, e o barco parecia que ia afundar. O vento estava muito forte, as ondas estavam batendo, cobrindo o barco, e eles estavam temerosos por suas vidas. E Jesus, o que fez? Estava dormindo, acordado pelos discípulos, estavam desesperados. Ele foi simplesmente mandou o vento se aquietar, o mar se acalmar, e assim foi. Agora pensa, como é que ficou Pedro, Tiago, João? Eu falei: rapaz, imagina só, o Pedrão. Eu falei: João, olha só o mestre, João. Rapaz, a gente não esperava que ele tinha tanto poder assim. Irmãos, os discípulos já tinham visto Jesus transformar água em vinho, já tinham visto Jesus curar enfermo, expulsar demônio. Mas aquilo era ainda mais extraordinário. Eles viram que Jesus tinha poder sobre a natureza. O que eu quero dizer com relação a isso? Irmãos, eles conheceram um Jesus que eles ainda não conheciam. Eu quero te estimular a isso. Busque conhecer um Jesus que você ainda não conhece. Como assim? Como assim? Busque conhecer um Jesus que você ainda não conhece. Experimente a palavra de Deus. Okay? Eles não conheciam o poder que Jesus tinha. Eles conheciam parte do poder que Jesus tinha. Então, quando eu busco conhecer o Jesus que eu não conheço ainda, é que eu ainda não experimentei coisas que ele ainda não fez na minha vida. Então, nós precisamos ter esse pensamento, esse posicionamento. Em Oséias 6,3, a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos conhecer o Senhor que muda as circunstâncias. A gente sabe que coisas terríveis estão acontecendo no nosso país. Existe muita mentira acontecendo. Muita mentira acontecendo. Então, toda vez que você verificar que tem uma mentira sendo divulgada, sendo difundida, não apenas se indigne, mas ore ao Senhor. Fale: Senhor, neutraliza essa mentira. Que toda semente mentira que já está sendo lançada, que já foi lançada, torne-se inútil, inócua. Faça com que não tenha mais efeito algum. Irmãos, nós precisamos conhecer o Jesus que ainda não conhecemos. Nós precisamos evoluir nesse conhecimento de Deus. Oremos. Pai Celestial, nós confiamos em Ti.
Graças te damos por teu cuidado, por tua benignidade, por tua bondade. Entregamos o povo brasileiro em tuas mãos. Faça como apraz teu coração. Em especial, nós pedimos a Ti pelos dois grupos de pessoas que acabamos de mencionar, os acomodados e os angustiados. Em nome de Jesus, toma cada pessoa que ainda está acomodada em Tuas mãos. Desperta para o tempo urgente que estamos vivendo no nosso país. Faça com que entendam que o Senhor só agirá em resposta às nossas orações. Faça com que essas pessoas sigam em direção à verdade, que é a tua palavra. Transforma cada acomodado em um fervoroso intercessor. Transforma cada uma dessas vidas para a glória do teu nome. Entregamos em tuas mãos aqueles que estão angustiados, aqueles que, em virtude da incerteza acerca dos próximos dias, estão vivendo uma intensa intranquilidade. Toma seus corações em tuas mãos. Toma seus organismos de forma integral em tuas mãos. Faz repousar sobre esses a tua paz, a paz perfeita, a paz que excede toda e qualquer lógica, todo e qualquer entendimento. Faz com que essas pessoas experimentem o teu poder. Conceda a elas experiências contigo. Como tua palavra diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Faz com que esses irmãos habitem no teu esconderijo. Aleluia! E descansem e desfrutem da tua paz. Que eles transformem sua inquietação em fé e se coloquem na brecha pelo Brasil. Livra-nos de todo mal. Que cada cristão haja como a viúva que insistia por justiça com o juiz iníquo. De tanto ela insistir, ele, que era injusto, teve que fazer justiça. Nós insistimos em oração a Ti, Senhor. Tu és justo juiz. Confiamos em Ti e sabemos que, pelo fato de o Senhor velar por Sua palavra, seremos guardados e protegidos por Ti. Meu Deus amado, oh glória, desde já nós Te agradecemos por Teu imenso livramento, em nome de Jesus. Amém.